mas se eventualmente alguém não quiser sair, será retirado pelas Forças Armadas, pela Polícia Rodoviária Federal. A partir de hoje, ninguém mais em manifestação, em acostamento, em estrada alguma. O quinto sinal está marcando 10 horas da manhã. Vem aí o 90 Minutos com José Luiz da Atena. Ótima quarta-feira a todos. Ele que ia passar. 90 Minutos, na Bandeirantes. Tem o apoio de Mega Adega Canguru, a maior loja de vinhos e bebidas de São Paulo. Pastilhas Valda. Com Pastilhas Valda, o alívio é na hora. E Imecap Hair. Não se deixe enganar com qualquer promessa. Contra a queda de cabelo, Imecap Hair. Manhã Bandeirantes. 90 minutos de notícia e opinião. Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Bom dia, se é que é possível, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Depois do Zé Paulo, estamos começando aqui o 90 Minutos. Quando o presidente da República falou ontem, e o repórter William Cury disse que ele falou 20 minutos sobre nada, praticamente. E 1 minuto ele deu um recado. Esse recado dizia o seguinte: nós vamos tentar de todas as formas possíveis manter a lei e a ordem. Eu falei, opa, peraí. Ele vai fazer o que ele fez no Rio de Janeiro, vai chamar meu irmão. Não deu outra. Mas não deu absolutamente outra. Sabe por quê? Eu posso não ser gênio, posso não ser bidu, posso não ser o cara mais inteligente do mundo, mas eu presto atenção no que os caras falam, principalmente quando o cara é o presidente da República, desmoralizado ou não, com 70% contra ele ou não, e o cara é o presidente da República. Eu ouvi daquela frase um claro recado de que ele ia chamar o Exército. Claro recado. Eu confirmei com o Márcio França agora há pouco se ele tinha chamado o Exército, pro GLO ele não disse que não. Eu duvido que ele chamaria, e não chamou mesmo. Então, estava claro que o presidente da República ia chamar o Exército. Eu espero que ele tenha o mesmo discernimento que ele teve no Rio de Janeiro. Naquela entrevista exclusiva que ele concedeu a mim lá no Rio de Janeiro, ele falou o seguinte, falou: da Atena, queriam tirar inclusive o pezão. Eu não deixei. Bom, se ele não deixou tirar o braço político, apesar de podre o braço político lá do Rio de Janeiro, o pezão, é porque ele quis garantir a democracia. Porque ele pode ser muito ruim como presidente, mas ele consegue manter a democracia por enquanto, não sei até quando que ele vai conseguir, mas consegue. Eu espero que ele tenha colocado o Exército na rua para manter a democracia. Porque eu tenho a consciência natural, absoluta e restrita, que os comandantes militares, assim eu espero, e estou vendo isso, os comandantes militares querem garantir a lei e a ordem até as eleições. Seria mais ou menos o contrário do que aconteceu lá no passado com a ditadura militar, não é? Ali eles tomaram o poder. Agora, com o governo se demonstrando cada vez mais frágil, tiveram que chamar o Exército pela segunda vez, né? Segunda por intervenção, né? Porque já houve GLO. GLO é quando o governador pede, vem aqui porque a casa caiu, né? Quando não tem mais jeito, o Exército interveio no Rio de Janeiro, mas queria intervir de uma maneira irrestrita, inclusive derrubando o pezão, pelo que o presidente da República me falou numa entrevista lá no Palácio da Alvorada, falou isso com exclusividade. A gente dá sorte também, às vezes as pessoas falarem com a gente que não fala para quem cobre a área política, por exemplo. A gente dá uma sorte enorme. Mas você é um bom perguntador. Sou bom perguntador, uma ova. Eu só deixo o cara falar. Quando o cara quer falar, ele fala. Que nem ontem, ninguém entrevistou o Temer. Mas ele deixou claro ali, e isso eu presto atenção, que alguma coisa ia acontecer. Olha, estamos tentando garantir a lei e a ordem, se isso não resolver, vamos usar. Ele não quis dizer usar força, definitivamente, mas usou. O Exército está ocupando aí a Regis Bittencourt, sei lá onde está mais o Exército e qual é a posição que vai ser tomada daqui para frente. Você não chama o Exército para não usar o Exército, não é? Lá no Rio de Janeiro usaram com parcimônia o Exército. Mas quem teve a parcimônia até agora? O próprio comando militar. Porque se você intervém em alguma coisa, e lá intervém na segurança pública, ou você mete bala em todo mundo e acaba com todo mundo, ou você age como agiu o Exército
lá no Rio de Janeiro, não é? Garantindo a lei, a ordem e procurando não meter bala no cidadão brasileiro, seja ele bom ou mal, mesmo porque se atirar no mal vai pegar, porque tem arma pesada e gente de bem e gente que é a maioria que mora nas comunidades do Rio de Janeiro. Só que é o segundo estado da União já com intervenção de Forças Armadas. É o segundo estado da União. Porque o governador aqui não pediu e lá o Pezão não pediu e quase que foi o Pezão. Já é o segundo estado da União. O Exército está na rua, pelo que eu senti, para garantir a lei e a ordem definitivamente. Não é GLO, mas é para garantir a lei e a ordem. Eu espero que a coisa pare por aí. Porque talvez mesmo os militares tenham a consciência que nós temos que chegar às eleições e que o único caminho é a via democrática. É muito fácil você começar a ocupar as ruas com o Exército, Marinha, Aeronáutica, para fazer o papel da democracia e gostar da coisa e ficar, na verdade, na liderança do país, dar um golpe, que até o Bolsonaro estava falando disso, se houvesse uma intervenção geral, seria um golpe mesmo, se não acontecessem eleições, seria um golpe mesmo, também não tem novidade nenhuma disso. Eu espero que a coisa pare por aí. Espero e tenho consciência que os comandantes militares pensam dessa forma. É garantir o presidente da República até as eleições para que essa coisa não degringole. Os petroleiros já entraram em greve, multa de 500 mil e daí por diante já entraram em greve. A gente já sabia que isso ia acontecer. O governo demorou demais em agir, demorou demais em negociar com os caminhoneiros, demorou demais em tomar atitude, como demora demais em tudo. Não é esse governo, já vem de longe. MDB e PT estão juntos há tanto tempo. A coisa vem degringolando de lá para cá. O que aconteceu? A fratura exposta só apareceu quando veio uma pessoa que não era uma política, que era a Dilma, e foi lá e deixou claro que o negócio estava podre. Ela, pela falta de habilidade dela política, foi lá e mostrou que a coisa estava podre. O rei ficou nu. A política estava apodrecida. Só que os políticos sabem encobrir isso. Quem não é político não sabe. Ela foi lá e chutou o balde, xingava todo mundo, brigava com todo mundo, e as fraturas, microfraturas, acabaram numa conversão, demonstrando que o Brasil estava podre. Uma fratura exposta enorme. Aí o rei ficou nu. Todo mundo apareceu. Você pode ver que tem gente de todos os partidos aí, se não de todos, da grande maioria, mostrando que a nossa política levou o Brasil para um abismo desgraçado. Um abismo desgraçado. E só não aconteceu o golpe até agora mesmo, porque os caras não querem dar golpe. É por isso que não aconteceu o golpe, porque os militares não querem dar golpe. Senão teria acontecido. Agora, eu espero, mais uma vez espero, que os comandantes militares tenham a consciência de que estão nas ruas para garantir a lei, a ordem, a governabilidade para que esse país tenha eleições. O único caminho que esse país tem é o caminho das urnas. E espero que a classe política tenha entendido o recado de que o povo não aguenta absolutamente mais. A coisa está transbordando. Qualquer gota, esse copo d'água vai para o espaço. Entendeu? Então, esse governo deve ser garantido até as eleições, pelo que eu estou vendo aí. Se preciso, ele vai usar a força. Quando o presidente falou ontem, olha, eu vou usar a força e tal, porque eu tentei os caminhos de negociação e tal, ficou claro isso aí. Entendeu? Eu espero que a governabilidade seja mantida até as eleições, mas espero que todo mundo nesse país, inclusive os comandantes militares, entendam que o único caminho que existe é a democracia. O general Etigói falou uma frase que eu disse mais ou menos aqui de uma forma diferente ontem. O cara é que nem bossa nova, twist, coisa assim, golpe militar tá fora de moda. Nem moda tá mais. Olha, o cara deu golpe militar, não sei onde. Você não ouve falar isso. Se eu falar que o cara tá fazendo uma bomba para destruir o mundo, mas não fala, olha, deram um golpe militar em tal país. O negócio de república de parador não existe mais. E eu espero que os comandantes militares tenham essa consciência. Porque toda hora fica chamando Exército, Marinha, Aeronáutica. Chega uma hora que o cara fala assim, pô, toda hora o cara me chama, então vamos ficar nessa bagaça de uma vez. Isso não é o caminho
Não pode ser o caminho, não deve ser o caminho. Ah, mas nós vamos desobstruir as estradas com o exército porque do jeito que está não pode ficar. Do jeito que está não pode ficar mesmo. Mas só quem levou a gente a essa situação são esses caras que estão aí. São esses políticos que estão aí, grande maioria deles. Alguns, inclusive, se fazendo de oposição agora. Andam de mãos dadas com o governo a vida inteira, quando interessou. Né? E agora estão se metendo a fazer oposição para jogar para a torcida, porque tem eleições majoritárias. Ó, vocês já brincaram demais com o povo, vocês já torraram a paciência do povo, vocês já cansaram o povo. É por isso que cada vez mais eu me identifico menos com a classe política, me identifico cada vez menos com a classe política. Eu não tenho vontade absolutamente nenhuma de qualquer aventura política, apesar de ser sempre lembrado em pesquisa, e fico muito grato às pessoas que querem que eu faça alguma coisa na política, mas eu não me identifico com a grande maioria desses caras que aí está. Não me identifico. Esses caras apodreceram e jogaram o país nessa caca de dadó, e agora todos eles estão com medo que aconteça alguma coisa mais grave. E tem razão para estar mesmo. Tem razão para estar. Porque do jeito que está o país, esse negócio aqui parece que não tem comando. Não é que parece que não tem comando, não tem mesmo. Se tivesse comando, não precisava se chamar Exército, Marinha, Aeronáutica, não precisava chamar Forças Armadas. E do jeito que está, a coisa não pode ficar, porque o povo brasileiro já está sofrido demais, tem 13 milhões de desempregados, 16 milhões de miseráveis. E ainda você vem com desabastecimento, com falta de combustível, com gente especulando com combustível. Você vem com mais isso em cima do povo, o que é que vocês querem? Aí não dá mais mesmo. É uma coisa lamentável. Agora, quem fez chegar a esse extremo foi essa classe política que boa parte dela, a maioria dela, brincou com democracia até agora. Isso que eu estou falando não é novidade nenhuma, vou repetir. Nós temos 2 presidentes empichados no curto período e único período democrático que nós vivemos nesse país, que foi pós-ditadura, até lá não tivemos regime democrático coisa nenhuma. 2 presidentes empichados, jogados para fora do governo, e um ex-presidente que está preso, que está na cadeia. Entendeu? Então, essa brincadeira com democracia tem que acabar, tem que parar com essa brincadeira com democracia. Porque a democracia tem que ser exercida plenamente para o povo e pelo povo, e não para o bolso e pelo bolso. Eu estou falando isso aqui, faz quase um ano que eu estou falando isso aqui. Quase um ano. Agora, olha, mas o governo tomou pé da situação. Tomou pé nada, foi por causa do governo que nós chegamos à situação que nós estamos. Tem aproveitador no meio do caminho? Tem. Vai aparecer mais? Vai. Isso não era hora de petroleiro entrar em greve também, e nem a sequência daí por diante. Claro que não era. Será que esses caras não estão percebendo que nós estamos à beira de uma crise institucional desgraçada? Nós estamos ameaçando a única coisa que pode salvar o Brasil, que é a eleição. A gente tem que ter eleição. Será que esses caras não percebem isso também? Entendeu? Mas que, não venho me dizer que demonstração de força significa coragem, significa atitude. Isso para mim não significa, às vezes é o contrário. E do meu ponto de vista moderno, e sempre ponto de vista meu, que eu estou falando, do meu ponto de vista é porque chegou ao extremo da fraqueza, que você vai usar força para desobstruir estradas. Se tivesse feito isso antes, se tivesse conversado antes, a situação seria melhor. Ah, do jeito que está não pode ficar, não pode mesmo. Você quer ver gente... Ontem eu passei em posto de combustível, parecia reunião religiosa. Centenas de pessoas com galão na mão, que é inclusive perigoso. Motos, carros parados. Isso aí é uma vergonha, fazer isso com o povo brasileiro. Já ferra o povo brasileiro de todo jeito. Você vai expor o povo brasileiro a mais essa situação. E não tenho dúvida que no meio dessa movimentação toda tem manipulação política, claro que tem, evidente que tem. Os caras estão visando eleição e a maioria está ferrada, então agora vai ser, vamos apostar na teoria do caos. É um ditado que existe há muito tempo. Brincar com fogo, meu amigo, é ruim pro jogo. É um jogo dificílimo de você enfrentar. Ou então o famoso apagar fogo com gasolina não dá certo. É uma situação terrível. Mas tudo o que está acontecendo é demonstração de fraqueza política de cabo a rabo, de extrema fraqueza política, mas extrema fraqueza política. Enfim, se eu fosse político hoje, eu estaria morrendo de vergonha.
Essa é a grande realidade. E o que tem de oportunista, que era a situação até outro dia, que estava de mão dada com o presidente da República até outro dia, agora virou oposição. Porque o cara está lá balançando e tal, o governo fica ou não fica, vai ou não vai até o fim, aí o cara vira oposição. É o oportunista de plantão. Essa é a grande realidade. Infelizmente é isso que está acontecendo no Brasil. Olha, não tem o hino da Inglaterra, não é Deus salve a rainha? Então, meu amigo, Deus salve a gente, Deus salve ao povo brasileiro. Porque nós chegamos a uma situação, infelizmente, insustentável, por absurda roubalheira, por desbando, por falta de comando, por uma série de outros andos que existem por aí. E eu espero que a coisa fique mais tranquila para o bem do povo. Eu estou pensando só no povo brasileiro, porque o resto, já nem me interesso mais por absolutamente nada. Eu só penso mesmo no cidadão que é honesto, decente, trabalhador e que foi enganado absurdamente por essa corja que ocupou a nação durante esse tempo todo. Eu, fechado com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes. Cadê os repórteres, hein? Quero dar notícia aí. Onde é que está o William Cury? Então, se ele está lá, vamos ouvir o William Cury. Bom dia, William Cury. Oi, Datena, muito bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Falo ao vivo aqui do quilômetro 279 da rodovia Regis Bittencourt, em Budas Artes, região metropolitana de São Paulo.